Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia bem radical, tirada do livro Uma Nova Terra de Eckhart Tolle. A ideia é a seguinte: e se a maior parte do nosso sofrimento não viesse de fora, mas de dentro da gente? Pois é sobre isso que a gente vai falar. O despertar da consciência e o nosso potencial de mudar tudo. Então, para começar, a análise parte de uma pergunta que é fundamental, né? Uma pergunta que o Tolley faz para a gente. E se a fonte de todo o nosso sofrimento, da nossa angústia, não estiver no mundo lá fora, mas na própria estrutura da nossa mente? Vamos investigar isso mais a fundo? Ok, então a primeira grande ideia é essa. A humanidade está numa encruzilhada. Segundo Tolle, a crise que a gente está vivendo não é só ecológica, não é só política, é algo mais profundo. É uma crise na própria consciência. Sabe, é um ponto de virada que exige uma mudança fundamental em como a gente se enxerga. E o diagnóstico dele é bem direto, viu? Muita gente está presa num ciclo. Um ciclo de buscar coisas externas, de repetir padrões sem nem perceber. E o resultado? Um sentimento profundo de insatisfação, de desconexão, uma separação dos outros e do mundo. E é aqui que a coisa fica séria. O Tolkien diz que essa mudança de consciência não é mais um luxo, sabe? Não é uma coisa espiritual só para alguns. Virou uma necessidade urgente para nossa sobrevivência coletiva. A transformação de dentro para fora é a única saída. Tá, mas o que impede a gente de fazer essa mudança? Bom, o Tolle aponta para um obstáculo central, uma força que atua em todos nós, o ego. Só que, atenção aqui, a definição dele de ego pode ser bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir por aí. Olha só, é super importante entender isso. Pro Toller, ego não é só ter autoconfiança, não. É aquela mente que a gente não para observar, sabe? Aquela vozinha na cabeça que não para nunca e que cria uma identidade baseada em coisas externas. Tipo no nosso trabalho, no que a gente tem, nas nossas opiniões. É como se fosse um eu fantasma. E como é que esse ego opera? De um jeito bem sutil. Ele convence a gente de que a nossa identidade é o que a gente tem, é o nosso status. E para se fortalecer, o que ele faz? Se compara o tempo todo. Cria aquele joguinho de sou melhor ou sou pior. E o problema é que ele nunca está satisfeito. Essa busca sem fim por mais é a raiz de boa parte da nossa ansiedade e dos nossos conflitos. Aí que está a diferença fundamental. Pro ego, o que importa é o ter. O valor da pessoa vem de fora. Já para a consciência, o que vale é o ser. O valor é encontrado na quietude do agora, do momento presente, sem precisar se comparar com ninguém. Essa frase aqui resume o problema perfeitamente. O impulso do ego de se identificar como ter, em vez do ser, estabelece um ciclo de anseio e insatisfação contínuos. Ou seja, enquanto a nossa identidade estiver amarrada no que a gente tem, a insatisfação vai ser constante, porque o ego sempre vai achar algo novo para desejar. Mas olha, o ego não age sozinho, não. O Tolle apresenta um parceiro silencioso dele. Pensa numa espécie de reservatório de dor que todo mundo carrega. E é esse reservatório que é responsável por boa parte do nosso sofrimento reativo, sabe? Aquelas reações exageradas. Esse é o chamado corpo de dor. Dá para imaginar como se fosse um campo de energia mesmo, feito de toda a dor emocional do nosso passado que não foi resolvida de verdade. Ele fica ali, quietinho, adormecido na maior parte do tempo, só esperando um gatilho para ser ativado. E o mais doido é o seguinte: quando ele é ativado, o corpo de dor busca mais dor para se alimentar. É como se ele precisasse disso para sobreviver. Então ele assume o controle dos nossos pensamentos, faz a gente reviver o passado, criar drama no presente, tudo para perpetuar o ciclo de sofrimento. Mas calma, tem uma saída. A chave é a consciência. O primeiro passo é simples, mas poderoso. Só reconhecer. Ok, o corpo de dor está ativo em mim agora. A partir do momento que a gente observa ele como uma testemunha, sabe? Sem se misturar com ele, uma coisa incrível acontece. Essa simples presença consciente começa a dissolver essa energia da dor. Beleza. Depois de entender como funcionam o ego e o corpo de dor, a análise nos mostra o caminho para se libertar disso. E a solução, segundo Tolle, não é lutar contra a mente, não. É cultivar uma qualidade que todo mundo já tem, a presença. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente faz isso no dia a dia, na prática? Como quebrar esses padrões automáticos e viver a partir de um lugar de mais consciência? Então, o Tolle oferece um verdadeiro kit de ferramentas para o despertar.
Pode ser prestar atenção plena numa tarefa simples, tipo lavar a louça, usar a respiração como uma âncora para voltar para o presente, ou simplesmente sentir a energia do próprio corpo. O objetivo é sempre o mesmo: dar uma pausa no fluxo de pensamento compulsivo e trazer a gente de volta para o único lugar onde a vida acontece de verdade, o agora. E o resultado disso tudo é a descoberta de uma coisa que ele chama de espaço interior. É uma sensação de quietude, de paz, que sempre esteve ali, por trás de todo o barulho da mente. É a nossa verdadeira essência, sabe? Livre do ego. E é nesse ponto que a visão do Tolle fica grandiosa de verdade. Essa transformação interior não é um ato egoísta, isolado. Pelo contrário, cada pessoa que desperta se torna uma pecinha na construção de algo muito, muito maior, uma nova terra. O ponto crucial é esse. Cada pessoa que desperta e começa a agir a partir da presença está contribuindo para uma nova consciência coletiva. É isso. A mudança começa de dentro e depois vai para fora. E o impacto disso na prática é gigantesco. Pensa só. Enquanto o ego vive de reações automáticas, aquelas que geram briga e conflito, a presença permite que a gente tenha respostas conscientes, respostas que abrem espaço para o diálogo, para o entendimento, para a cooperação. E como seria um mundo construído nessa base? Imagina só, uma educação que foca no ser e não só no saber, uma política guiada pela compaixão e pela integridade, uma economia baseada na sustentabilidade, no bem-estar, que reconhece que está tudo interligado. No fim das contas, é uma mensagem de esperança. Não é sobre uma utopia distante, inalcançável. É sobre o poder de cada pequena ação consciente que a gente faz. Cada escolha feita a partir da presença já está ajudando a construir esse futuro. E a análise termina nos deixando com essa reflexão. Imagina se as nossas interações, as nossas instituições, as nossas nações, se tudo isso fosse guiado pela clareza da presença, e não pela reatividade do ego. Que tipo de mundo a gente poderia criar, juntos?